Você acha que conhece medo? Pois se prepare, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita ser seguro. No bizarro oculto, segredos que deveriam permanecer escondidos. Essa história começa em uma pequena cidade no interior, cercada por florestas densas e um silêncio que, à noite, parecia pesar no ar. No topo de uma colina isolada, havia uma casa antiga, com janelas sempre fechadas e um portão de ferro enferrujado que rangia até com o vento mais fraco. Mas essa não era apenas uma casa velha. Ela carregava um passado e um segredo que ninguém ousava enfrentar. Durante décadas, moradores afirmavam ouvir passos na estrada que levava até ela. Passos que começavam do nada e sumiam a poucos metros do portão. Mas não havia ninguém lá. Ou pelo menos, ninguém vivo. E aqui vai o primeiro alerta. O que você vai ouvir agora não é para pessoas sensíveis. O mistério ganhou força quando um jovem chamado Daniel, recém-chegado à cidade, decidiu passar uma noite na casa. Movido pela curiosidade e talvez pela arrogância de quem não acredita em histórias antigas, ele levou apenas uma mochila, uma lanterna e o celular para registrar tudo. Mas o que Daniel não sabia é que havia algo naquela casa que estava esperando por ele, e antes que você pense, talvez nada tenha acontecido. Acredite, o que ele gravou fez até os moradores mais céticos evitarem aquele caminho para sempre. E não é exagero. Se prepara, porque agora é que a coisa começa a ficar realmente assustadora. Logo na entrada, Daniel notou que o ar parecia mais frio do que do lado de fora. Era como se a casa tivesse engolido todo o calor da noite. As paredes estavam cobertas de marcas estranhas, símbolos riscados como se alguém tivesse tentado apagar e falhado. No vídeo, ele sussurra: "Tem alguma coisa aqui?" Mas não havia som algum. Apenas um leve estalo vindo do andar de cima. Ele subiu. Cada degrau rangia como se protestasse contra a sua presença. E no meio do corredor, uma porta estava entreaberta. Pela fresta, ele viu algo se mexendo. E é aqui que você precisa respirar fundo, porque o que ele viu não era humano. Um vulto, pálido, sem olhos. Apenas 2 buracos, fundos e negros no lugar onde deveria haver o rosto. E o pior, aquilo sorriu. Daniel caiu para trás, deixando o celular escorregar pelo chão. O vídeo mostra apenas o teto e passos pesados se aproximando. O som era como ossos sendo arrastados pelo chão de madeira. E aí, silêncio. Quando o vídeo voltou a mostrar algo, Daniel já estava na frente da casa, respirando ofegante como se tivesse corrido quilômetros. Mas atenção, isso não é o fim da história. Na manhã seguinte, ele voltou à casa com 2 amigos para pegar a mochila que havia deixado para trás. Mas a casa estava diferente. As janelas agora estavam abertas. E de uma delas, pendia algo. Um pedaço de pano? Não. Era a camiseta que Daniel usava na noite anterior. Como ela foi parar lá? Ele jura que não tirou. Dentro, no lugar onde viu a criatura, havia apenas um espelho enorme, rachado no centro. Mas ao se aproximarem, perceberam que o reflexo mostrava algo a mais. 4 pessoas. O problema? Eles eram 3. O reflexo congelou os 3. Eles não conseguiram falar nada por alguns segundos. Apenas encararam aquele quarto rosto que não deveria estar lá. Era pálido, com um sorriso torto e os mesmos buracos escuros onde deveriam haver olhos. Exatamente como Daniel havia visto na noite anterior. Um dos amigos, Lucas, tentou ser racional. Deve ser algum defeito no espelho. Mas quando ele se aproximou, o rosto desconhecido virou-se lentamente e olhou diretamente para ele. Nesse momento, o ar ficou mais pesado. Daniel disse que sentiu como se estivesse respirando água. A porta atrás dele se fechou com um estrondo tão alto que parecia um trovão dentro da casa. E aí começaram as batidas. 3 batidas secas que vinham de dentro do espelho.
Você acha que já é o bastante para desistir? Mas calma, isso ainda não é nada comparado ao que vem agora. O vidro começou a se trincar, mas não se partiu como um espelho comum. As rachaduras formavam símbolos idênticos aos que Daniel tinha visto riscados nas paredes. A cada nova fissura, o som das batidas ficava mais alto, até que algo pressionou do outro lado, deformando a superfície, como se o espelho fosse feito de um líquido espesso. Lucas deu 2 passos para trás, mas Ana, a outra amiga, ficou paralisada. Ela dizia que não conseguia mover o corpo. O reflexo dela começou a se distorcer, alongando o pescoço e os braços, como se estivesse sendo puxado para fora da superfície. O mais perturbador, enquanto o corpo no espelho era distorcido, o corpo real dela estava começando a seguir o mesmo formato. Daniel reagiu instintivamente, puxando-a pelo braço e arrastando-a para fora do quarto. Mas a casa parecia maior do que antes. Corredores que antes não existiam surgiram, todos levando a portas idênticas. E atrás deles, passos lentos, cada vez mais próximos. Eles correram sem olhar para trás, mas algo sussurrou e Daniel jura até hoje que era o mesmo som do sorriso que viu na noite anterior. Vocês já são parte da casa. Quando finalmente encontraram a porta da frente, ela estava trancada. Não com cadeados ou trancas visíveis. Simplesmente não abria. O frio aumentou tanto que cada respiração saía em forma de vapor. Lucas começou a gritar, chutando a porta sem parar, até que ela se abriu sozinha, e o silêncio voltou. Do lado de fora, o sol brilhava como se nada tivesse acontecido. Mas havia um detalhe. Daniel percebeu que estava segurando algo na mão. Era um pedaço de vidro do espelho. Dentro dele, muito pequeno, estava o rosto pálido e sem olhos, sorrindo. E essa foi a última vez que qualquer um deles chegou perto daquela casa. Mas há quem diga que, em certas noites, ainda é possível ouvir 3 batidas secas vindas de dentro, seguidas de um sussurro que ecoa pela estrada. Segredos que deveriam permanecer escondidos.